O pai milionário regressou a casa após uma viagem de negócios de 6 meses ao estrangeiro. A primeira cena que encontrou ao abrir a porta foi uma casa caótica e deserta. Ao entrar na cozinha, os seus 2 filhos lutavam, às 3 da manhã, apenas para conseguir uma refeição miserável para os seus estômagos vazios, após dias de privação. Respire fundo e acomode-se para ouvir esta narrativa. A minha esperança é que o deixe sentir-se inspirado, feliz e mais compassivo. Em última análise, espero que isto sirva como o catalisador perfeito para uma noite de sono tranquila. Vamos começar. O sedan preto de luxo parou silenciosamente em frente à Quinta Branca, aninhada nos tranquilos arredores de uma vila alentejana. As luzes do portão acenderam-se quando os sensores reconheceram a matrícula, projetando uma faixa dourada sobre a calçada de pedra beijada pelo orvalho. Rui Campos saiu, puxando a sua mala sobre o lancil. 14 horas de viagem aérea deixaram os seus olhos pesados, mas uma sensação peculiar, difícil de descrever, crescia no seu peito, uma mistura de antecipação e apreensão. Nos últimos 6 meses, vivera na Europa, onde tudo era medido por contratos, negócios e números, um mundo desprovido do riso da sua filha ou das pequenas mãos do seu filho de 3 anos a agarrarem-se a ele. Respirou fundo o ar alentejano, sentindo o cheiro a terra úmida e a esteva, e inseriu o código de segurança na porta da frente. A porta abriu-se para dentro e o silêncio profundo atingiu os seus ouvidos como um cobertor frio. Nenhum ruído de televisão, nenhum cheiro a comida, nenhuma luz. Os sensores automáticos não estavam a funcionar, o que era estranho, pois a sua esposa, Carla Silva, sempre ficara nervosa no escuro. A casa nunca estivera completamente apagada assim. Rui pousou a mala ao lado do bengaleiro e chamou suavemente, Carla. Ninguém respondeu. Caminhou pelo corredor, os seus sapatos a roçarem suavemente no chão de madeira. A sala de estar estava vazia, as persianas corridas e as flores na jarra estavam secas e quebradiças. Um ruído fraco ecoou da área da cozinha, tão suave como uma colher a bater gentilmente numa panela. Rui parou, o seu ritmo cardíaco a acelerar, e depois moveu-se em direção ao som. Um brilho amarelo fraco emanava da ombreira da porta da cozinha. Ele empurrou a porta. A visão que se lhe deparou gelou. Mariana, de 10 anos, com o cabelo apressadamente amarrado com uma fita gasta, estava de pé numa cadeira, a esforçar-se para alcançar o fogão e mexer uma pequena panela de líquido. A panela continha apenas água e algumas fatias de cenouras. À mesa da cozinha, Diogo, o seu filho de 3 anos, estava debruçado a dormir sob um cobertor fino, o rosto afogueado pela febre. Rui permaneceu congelado. Após um momento, aproximou-se. Mariana, o que estás a fazer? Ela deu um salto, virando-se, os olhos arregalados, um vislumbre de medo misturado com alívio. Eu estava a tentar preparar algo para o Diogo. Ele não comeu nada à noite e a mãe ainda não voltou. A sua voz era pequena, embargando-se na garganta. Rui olhou em volta da cozinha. O lava-loiça estava cheio de pratos sujos, a mesa desarrumada e uma secção da bancada tinha derrames secos e encrustados. Abriu o frigorífico. Estava quase vazio, contendo apenas um pacote de leite perto da data de validade. Ele transferia uma quantia fixa de dinheiro todos os meses, o suficiente para garantir que nada faltasse nesta casa. Curvou-se e tocou na testa de Diogo. Irradiava calor. Nenhum medicamento, nenhuma supervisão de um adulto. Rui voltou-se para Mariana. Ela tentava manter a compostura, as suas pequenas mãos entrelaçadas. Onde está a tua mãe? Perguntou ele. Não sei. Ela disse que voltava em breve, respondeu ela, olhando para o chão de azulejos. Rui levantou Diogo com cuidado. O pequeno corpo estava mole nos seus braços. O cheiro a suor misturado com leite azedo e velho agarrado às roupas da criança formou um nó doloroso na sua garganta. Levou ambas as crianças para o andar de cima, acendeu as luzes e procurou no armário dos medicamentos. O frasco do remédio para a febre continha apenas alguns comprimidos. Preparou um copo de água e ajudou Diogo a sentar-se para tomar o remédio. Mariana ficou ao seu lado, observando em silêncio, limpando ocasionalmente a testa do irmão com um pano. Quando Diogo se acomodou e adormeceu novamente, Rui puxou uma cadeira para perto da cama. Percorreu o quarto com o olhar. Alguns desenhos de Mariana pendiam tortos na parede e vários brinquedos partidos estavam espalhados pelo chão. Há 6 meses, este quarto transbordava de alegria, agora, havia apenas a respiração constante da criança adormecida. Pegou no telemóvel e tentou ligar para Maria, a governanta de longa data que estava com a família desde antes da sua primeira esposa falecer, mas a chamada falhou. Tentou novamente, ainda nada. Uma sensação de pavor percorreu-lhe a espinha. Voltando à cozinha, limpou a louça e guardou o caldo magro que restava no frigorífico. No caixote do lixo,
reparou em embalagens de comida para levar, garrafas de vinho vazias e uma pilha de recibos de restaurantes caros e de luxo. Um recibo ainda estava legível, com a data e a hora, 3 noites atrás, no centro de Évora. Sentou-se, a mão a virar os recibos, os olhos a percorrerem os valores. Jantares luxuosos, vinhos caros, sobremesas delicadas. Essa quantia poderia sustentar os seus filhos por um mês. Rui olhou em volta da cozinha fria. A luz do teto iluminava o seu rosto, gravando linhas de exaustão e tensão. Na bancada da cozinha, havia 2 fotografias emolduradas. Uma era dos 3 no parque na primavera passada, Mariana a sorrir brilhantemente, Diogo empoleirado nos seus ombros. A outra era de Carla Silva numa gala corporativa, num vestido de noite, com um sorriso aguçado e calculado. Ele encarou a segunda foto por um longo tempo, uma sensação de inquietação a apoderar-se dele. Ela costumava ser uma profissional de relações públicas, bonita, articulada e com bons contactos. Quando se casaram, ele acreditou que ela era suficientemente bondosa para ser mãe dos seus 2 filhos. Durante os seus 6 meses fora, ela enviava mensagens todos os dias, dizendo que as crianças estavam bem, que a casa estava bem, dizendo que sentia a sua falta. Agora, a casa parecia abandonada. Acendeu as luzes da sala de estar, inspecionando cada canto. No armário, várias garrafas de vinho abertas, alguns sacos de compras de designers novos espalhados e o seu cartão de crédito suplementar desaparecido da carteira. Sentou-se, abriu o tablet e verificou as suas contas. As transferências mensais da mesada foram feitas regularmente, mas não havia transações para as propinas da escola ou do centro de atividades extracurriculares. No corredor, o relógio de parede va firmemente. Rui sentiu como se cada som na casa fosse desconhecido. Olhou para a escadaria, por onde Mariana acabara de descer, agarrando um urso de peluche. Pai, a mãe costuma voltar muito tarde. Às vezes, nem sequer vem para casa, sussurrou ela, a voz a soar com medo de falar. Rui estava prestes a perguntar mais, mas Mariana já tinha baixado a cabeça, caminhado até ao sofá e sentado. Ele puxou o cobertor sobre ela, acariciando-lhe suavemente o cabelo. Ficaram em silêncio, nenhum deles a dizer mais uma palavra. Um momento depois, quando Rui estava prestes a levantar-se para verificar o quintal, o som da fechadura da frente a rodar ressoou. A porta principal abriu-se e o clique rítmico de saltos altos ecoou no chão de madeira. Ele virou-se. Carla Silva entrou, o casaco casualmente pousado, o cabelo penteado ligeiramente desgrenhado e o cheiro misto de perfume e vinho a pairar à sua volta. O seu olhar congelou quando viu Rui de pé junto à porta da cozinha. Na sua mão estava o recibo do restaurante. A luz de cima brilhava, refletindo-se no papel e no seu rosto, cansado, desconfiado e frio. Ninguém falou. Apenas uma mala permanecia junto à porta, ainda por subir. Naquele momento silencioso, a casa parecia suster a respiração. Mariana chamou suavemente, pai. Rui não se virou. Permaneceu de pé, o olhar fixo nos olhos da sua esposa, enquanto ela mantinha um leve sorriso, inclinando a cabeça ligeiramente como se estivesse a debater o que dizer primeiro. A porta fechou-se atrás dela, deixando um espaço escuro e ambíguo entre os dois, onde uma conversa ainda nem sequer tinha começado, mas algo fundamental já se tinha fraturado dentro de Rui. Carla Silva ficou junto à porta por alguns segundos antes de rapidamente exibir um sorriso, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Pousou a mala na mesa, tirou o casaco e afirmou que esteve num evento de angariação de fundos para uma instituição de caridade que Rui tinha apoiado anteriormente, acrescentando, voltastes mais cedo do que o previsto. Estou tão surpreendida. Aproximou-se, dando-lhe um beijo rápido na bochecha. A mistura de perfume e um leve cheiro a vinho persistia, o que Rui notou, mas optou por não mencionar. Apenas acenou ligeiramente com a cabeça, os seus olhos a olharem brevemente para o relógio de parede. 3 da manhã. Falamos amanhã de manhã, disse ele, a voz cansada. Claro, respondeu Carla rapidamente, dirigindo-se à cozinha para servir um copo de água. Quando a luz a atingiu, ela viu as garrafas de vinho vazias que Rui não tinha tirado do lixo. Os seus olhos percorreram-nas, depois baixaram-se rapidamente. Rui subiu as escadas, parando junto à porta do quarto das crianças. Mariana estava enroscada a dormir ao lado do seu irmão mais novo, o rosto enterrado numa almofada. Ele puxou o cobertor sobre eles, uma sensação de inquietação indefinida a crescer dentro dele. No andar de baixo, o tilintar suave do copo a ser pousado ecoou, seguido de silêncio. Na manhã seguinte, a casa estava bem iluminada e o aroma de café enchia a cozinha. Carla apareceu num roupão branco, o cabelo bem amarrado, exibindo um sorriso alegre. O pequeno almoço estava servido, torradas, ovos e sumo de laranja. Tudo estava arrumado, como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho.
Mariana sentou-se ao lado do irmão, as mãos pousadas nos joelhos, os olhos fixos no prato sem tocar na comida. Carla conversava naturalmente, falando sobre a casa, perguntando a Rui sobre os seus parceiros europeus e os projetos de expansão para novos mercados. Rui respondia brevemente, mas a imagem do frigorífico vazio ainda o assombrava. Observou a sua esposa, notando uma pulseira nova, um relógio caro e sapatos desconhecidos. Carla mencionou: as crianças sentiram muito a tua falta. Tenho ensinado piano à Mariana e inscrevi o Diogo num centro de atividades extracurriculares. Rui acenou com a cabeça. Isso é bom. Mas onde está a Maria? Não a vi. A Maria pediu um tempo de folga, respondeu Carla rapidamente, o seu tom leve. Ela disse que não se estava a sentir bem. Eu ia encontrar alguém novo, mas ainda não tive oportunidade. Rui não disse mais nada. Segurou a sua chávena de café, olhando para o quintal através do vidro. A relva estava alta e a piscina cheia de folhas secas. Pequenos detalhes que lhe pareceram estranhos. Quando Maria trabalhava aqui, tudo era meticuloso e brilhante. Enquanto ele saía para verificar, Carla limpou a mesa. Chamou por ele: a Mariana tem estado um pouco desafiadora ultimamente, provavelmente com saudades do pai. Ela tende a inventar coisas para chamar a atenção, por isso não te preocupes se ela disser algo sem sentido. Rui virou-se, o seu olhar pousando em Mariana. A menina levantou brevemente o olhar, depois baixou-o rapidamente, os dedos a agarrarem a borda da mesa. Tenho viajado muito. Tiveram saudades minhas? Perguntou ele. Mariana acenou suavemente. Sim, tive. Portaste-te bem em casa? Antes que Mariana pudesse responder, Carla interveio, mantendo o seu sorriso. Claro que sim. Mas às vezes ela é um pouco propensa a sonhar acordada. Estou a ensiná-la a ser mais forte. Rui simplesmente acenou, sem dizer mais nada. Sentiu que cada resposta era perfeita demais, como se ensaiada. Por volta do meio-dia, o seu telemóvel vibrou. Era o seu assistente de Paris, a notificá-lo de papelada urgente que exigia a sua assinatura. Se não fosse concluída em 2 semanas, o contrato seria adiado. Carla aproximou-se, colocando uma mão no seu ombro, a sua voz suave como o orvalho. Devias voltar. Não te preocupes, eu consigo gerir tudo aqui. Rui olhou para o ecrã do telemóvel, depois para as 2 crianças sentadas à mesa. Diogo brincava com uma colher, enquanto Mariana estava sentada em silêncio, a olhar para ele, mas sem dizer nada. Aquele olhar fez o seu peito apertar. Só vou estar fora por pouco tempo, disse ele, como se tentasse tranquilizar-se a si mesmo. Carla sorriu. Apenas concentra-te no teu trabalho. Só preciso que te sintas seguro. Quando a chamada terminou, Rui subiu para o seu escritório em casa. Organizou papéis e ligou para o seu assistente para confirmar o voo. Do lado de fora da sua porta, a voz baixa de Carla ecoou, abafada. Ele não ouviu tudo, apenas notou vagamente Mariana a passar, os seus olhos ligeiramente vermelhos. Um momento depois, Carla bateu e trouxe uma chávena de café, perguntando: quantas semanas vais estar fora? Talvez 3. Depois levo as crianças à casa da minha mãe para visitá-la, para uma mudança de ares. Rui deu um leve aceno, sem obstar. Ele sabia que a mãe de Carla vivia na Madeira, a 2 estados de distância, mas a imagem de Mariana sozinha na cozinha na noite anterior ainda ressoava na sua mente. À tarde, foi para o quintal. A relva estava quase na altura dos joelhos e as folhas secas cobriam a superfície da piscina. Ficou a observar por um longo tempo, como se tentasse encontrar uma resposta para a sensação de pavor que o invadia. Quando voltou para dentro, viu Carla e Mariana na cozinha. Ela estava a dizer algo em voz baixa, a mão pousada no ombro da menina. Mariana estava de cabeça baixa, os ombros encolhidos. Ao vê-lo, Carla virou-se e sorriu. Disse-lhe para acordar cedo amanhã para se despedir de ti no aeroporto. Rui olhou para elas, acenou e subiu diretamente as escadas. Naquela noite, fechou o computador portátil e saiu para o corredor. Uma fina faixa de luz brilhava do quarto do 2º andar. Ouviu pequenos passos, depois o som de uma porta a fechar-se suavemente. Parou no fundo das escadas, olhando para cima. A sombra de Carla tremuziu acima, a sua mão colocada no ombro de Mariana. A luz dourada banhava ambas, criando uma cena ao mesmo tempo familiar e completamente estranha. A porta do 2º andar fechou-se. O som foi suave, mas caiu como uma pedra pesada no seu coração. Mariana entrou, os seus pequenos passos hesitantes, lentos e firmes. 2 semanas depois, Rui estava de volta à Europa, a finalizar o fecho do grande negócio. Na manhã anterior ao seu voo,
transferiu despesas de subsistência adicionais para a família, anexando uma curta mensagem: certifica-te de que as crianças comem bem. Por favor, envia os meus cumprimentos ao professor da Mariana. Carla respondeu instantaneamente com um emoji de coração e a frase: está tudo ótimo, não te preocupes. Durante os seus dias em Paris, Rui tentou manter o contacto. Cada videochamada apresentava uma Carla alegre, luzes brilhantes na casa e uma mesa posta com vários pratos. Mariana e Diogo sentavam-se ao seu lado, acenando obedientemente. Mas o que lhe chamou a atenção foi que, quando Carla saía momentaneamente do enquadramento, Mariana olhava diretamente para o ecrã, abanava a cabeça quase imperceptivelmente e depois baixava rapidamente o olhar. Um pequeno gesto, mas que o assombrava. Alguns dias depois, a meio de uma reunião com os seus parceiros, Rui recebeu um e-mail da escola de Mariana. O assunto era sucinto: situação académica da aluna Mariana Campos. O conteúdo indicava que a menina tinha faltado à escola repetidamente, não tinha entregado trabalhos e o pagamento das propinas do mês anterior tinha sido devolvido. Ele franziu o sobrolho, verificando a sua conta. O dinheiro das propinas ainda era transferido regularmente. Rui ligou imediatamente para Carla. Por que é que a escola diz que a Mariana está a faltar às aulas? A sua voz era airosa. Ela esteve com gripe. O Diogo também teve febre. Pedi alguns dias de folga. Acho que a escola ainda não atualizou os registros. Levaste-a ao médico? Sim, foi apenas uma constipação ligeira. Não te preocupes, concentra-te no teu trabalho aí. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de acenar. Ok. Envia-me uma foto da receita, por favor. Claro, sorriu ela. Mas, mais tarde, ele nunca recebeu qualquer imagem de uma receita. No final da semana, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de Maria, a antiga governanta. Peço desculpa por ter saído tão abruptamente. Não consegui mais ficar naquela casa. O ambiente era demasiado pesado. Espero que as crianças estejam bem. Rui respondeu, pedindo esclarecimentos, mas não recebeu resposta. A última mensagem terminava ali. Enquanto isso, de volta à Vila Alentejana, Carla começou a delegar todas as tarefas domésticas a Mariana. A menina acordava cedo, lavava a roupa, limpava a cozinha, alimentava o irmão e depois deitava-o para as cestas. Quando Carla estava ao telefone, Mariana levava Diogo para o quarto deles, tentando manter o silêncio. Sempre que ouvia os passos da madrasta nas escadas, os seus pequenos ombros encolhiam-se ligeiramente. À tarde, uma vizinha, a senhora Ana, viu Mariana a levar o lixo para fora. Há muito tempo que não vejo a tua mãe levar-vos a passear, comentou ela. Mariana apenas ofereceu um pequeno sorriso, a sua resposta breve: a mãe está ocupada com o trabalho. Naquela noite, no pequeno quarto do andar de cima, Mariana abriu o seu caderno antigo, escrevendo a lápis fraco: o Diogo não comeu nada hoje. A mãe disse que temos de poupar. O Diogo chorou, então eu dei-lhe o meu pedaço de pão. A caligrafia era trêmula, mas firme, tal como a forma como ela tentava manter a compostura ao longo de cada longo dia. Em Paris, Rui terminou a sua reunião tarde. Quando regressou ao hotel, viu uma mensagem do seu amigo íntimo, João, o seu advogado. Rui, verifiquei o fundo fiduciário. Há um levantamento invulgar, quase 400 mil euros transferidos para uma conta de uma empresa privada chamada Gestão Pires e Associados. A Carla assinou a autorização. Tu autorizaste isto? Rui parou ao meio do corredor, agarrando o telemóvel com força. Abriu o computador, acedeu às contas da família. Tudo estava claro. 400 mil euros desapareceram em 3 transações. Ligou para Carla. Chamou durante muito tempo, sem resposta. Muito mais tarde naquela noite, ela ligou-lhe de volta, por vídeo. O seu rosto estava alegre, o cabelo bem amarrado, com um fundo bem iluminado. Querido, eu ia dizer-te, mas tens estado tão ocupado. Investi o dinheiro. Um amigo das finanças disse-me que este projeto tem altos retornos. Planeio criar um fundo universitário privado para a Mariana. Rui olhou para o ecrã. Que amigo? Ela sorriu. Alguém que conheces. Miguel Pires. Lembras-te de o teres conhecido na festa de Boston no ano passado? Ele não respondeu. Os olhos dela estavam brilhantes, a sua voz firme, mas algo na forma como ela falou fez com que ele sentisse frio. Não te preocupes, planeei tudo cuidadosamente. Quando voltares, mostro-te toda a papelada. A chamada terminou. Rui encarou o ecrã escuro. Pouco antes de a imagem se fechar, pensou ter visto Mariana a segurar Diogo nos braços. Os olhos da menina olhavam para baixo, os ombros a tremer ligeiramente.
mal dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem a Tiago, o segurança da comunidade residencial onde a sua casa se situava. Tiago, podes, por favor, verificar as câmaras do bairro das últimas semanas. Preciso de saber se a minha esposa tem chegado a casa tarde com frequência. Um minuto depois, Tiago respondeu, tem a certeza de que quer saber. Rui recostou-se na cadeira, olhando atentamente para a mensagem. Digitou de volta, sim. Quase uma hora depois, Tiago enviou um pequeno ficheiro de vídeo. A imagem era granulada, a preto e branco, mas suficientemente clara. Carla a sair de casa às 23h47, a usar um vestido escuro, a entrar num sedan prateado. Um homem esperava no carro, abrindo-lhe a porta. O carro saiu do portão, as suas luzes traseiras a recuarem na escuridão. Rui encarou o ecrã do telemóvel. O ar no quarto do hotel estava estranhamente silencioso. O ar-condicionado zumbia firmemente, mas parecia distante. Reviu o vídeo lentamente, avançando fotograma a fotograma, os seus olhos a seguirem as luzes do carro a desaparecerem na última curva. Naquele momento, algo dentro dele fraturou-se, subtil, mas definitivo. A sua mão apertou o ecrã, a luz a refletir-se no seu rosto cansado. A noite em Paris passou num silêncio pesado. Rui sentou-se à mesa, a luz azul do ecrã do seu computador a refletir-se no seu rosto cansado. Reabriu as imagens que Tiago tinha enviado, ampliando o rosto do homem no carro com Carla. Ele usava um fato escuro, o cabelo penteado para trás, a sorrir de lado, a sua mão pousada intimamente no ombro dela. Aquele gesto, natural, próximo, fez o estômago de Rui dar um nó. Tirou uma captura de ecrã e enviou-a a João. Alguns minutos depois, o seu telemóvel tocou. João falou de forma sucinta, o homem na foto é Miguel Pires, um negociante de investimentos duvidoso em Boston que colaborou com a tua empresa há 2 anos. Ouvi dizer que ele tem sido visto com a Carla em alguns eventos ultimamente. Rui não respondeu imediatamente. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade refletiam-se nos vidros, desfocando-se na chuva. Sentou-se imóvel, ouvindo apenas o baque rápido do seu próprio coração. Finalmente, falou suavemente, ajuda-me a rastrear os fundos do fundo fiduciário. Ela pode tê-los transferido através da empresa dele. João concordou, a sua voz a tornar-se séria. Rui, precisas de voltar para casa em breve. Acho que algo está seriamente errado aqui. Na manhã seguinte, Rui ligou para a escola primária de Mariana. A voz da professora do outro lado era hesitante. Desculpe, quem fala? Sou Rui Campos, o pai da Mariana. Uma pausa, depois a voz da professora suavizou-se. Estou tão contente por ter ligado. Tentei contactar a família várias vezes, mas ninguém respondeu. Rui franziu o sobrolho. Ela tem ido à escola. Sara Oliveira, a diretora de turma, suspirou. A Mariana já faltou mais de meio mês. Quando vem, está muitas vezes cansada, magra e mal fala. Notei alguns arranhões no braço dela, quando perguntei, a Mariana disse que foi o gato dela, mas tenho um pressentimento de que algo não está bem. Rui agarrou o telemóvel com força, o peito a arder. Notificou alguém. Apresentei uma queixa à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, disse Sara lentamente, mas eles suspenderam a investigação depois de se encontrarem com a mãe da Mariana. Ela forneceu notas médicas alegando que a criança tinha uma alergia de pele, assinadas pelo médico de família. O caso foi encerrado por falta de provas. Rui fechou os olhos, a sua respiração superficial. A sua voz baixou. Obrigado. Por favor, não mencione esta chamada a ninguém. Estarei de volta em breve. Sim. Só espero que a Mariana fique bem, respondeu Sara. Depois de desligar, Rui ficou imóvel por um longo tempo, a olhar fixamente para o espaço. Podia sentir o tremor na mão que segurava o telemóvel. As peças dispersas estavam a começar a ligar-se. As pequenas lesões, a saída de Maria, os fundos desaparecidos, as imagens noturnas. Ele não esperou mais. Por volta do meio-dia, mudou para o voo mais cedo de volta para a Vila Alentejana. João ligou exatamente quando ele estava a fazer as malas. Tenho novidades. A voz do seu amigo era firme, mas tensa. Ela retirou quase todo o fundo fiduciário, cerca de 480 mil euros. O dinheiro foi transferido para uma empresa de consultoria chamada Gestão Pires e Associados. Rui parou, agarrando a pega da sua mala. Pires, repetiu. De Miguel Pires. Correto. Vou continuar a rastrear os fundos, mas precisas de te preparar. Todos os sinais indicam que isto é mais do que apenas um assunto pessoal.
Rui não respondeu. Olhou pela janela do aeroporto para o avião à espera na pista, o céu de um cinzento escuro e plúmbeo. No seu coração, dor e vazio misturavam-se como uma fissura a espalhar-se lentamente. No voo para casa, sentou-se em silêncio, a segurar o telemóvel, a rever velhos clipes de vídeo. Em todas as chamadas, Mariana evitava olhar para a mãe. Uma vez, a menina estava a rir, mas quando Carla tocou no seu ombro, o riso parou instantaneamente. Ele assistiu dezenas de vezes, até já não saber o que estava a ver, apenas que os seus olhos ardiam. Quando o avião aterrou, o céu sobre o Alentejo estava nublado. Alugou um carro e conduziu para casa sem avisar. A estrada familiar passava lentamente do lado de fora da janela, cada curva parecendo uma eternidade. A quinta apareceu através da névoa, as luzes do portão acesas, mas as persianas todas fechadas. Rui estacionou, saiu do carro. O som do vento a sussurrar através das árvores era frio e seco. Abriu a porta com o código antigo, a fechadura a clicar suavemente. Nenhum som humano. A casa estava escura, apenas o leve cheiro a perfume velho e vinho pairava no ar. Acendeu as luzes da sala de estar. A mesa de jantar estava vazia, o chão impecavelmente limpo, ao ponto de ser estéril. No sofá, alguns brinquedos de criança estavam espalhados. Caminhou pelo corredor, parando quando viu uma pequena mala aberta num canto. Dentro, havia alguns conjuntos de roupa de criança, um caderno escolar e uma fotografia. Pegou na fotografia. Era uma foto dos três no parque no verão passado, o sorriso de Mariana radiante. Ao lado, estava o caderno azul gasto. Rui abriu. A caligrafia trêmula de Mariana cobria as páginas. A mãe disse para não ligar ao pai. Não sei o que vamos comer amanhã. O Diogo chorou, então eu cantei-lhe uma canção. A sua mão congelou na página. Uma dor sem forma espalhou-se de repente pelo seu peito. Sentou-se e leu mais algumas linhas. Tenho saudades do pai. A mãe disse que eu não devia ter saudades dele, mas eu ainda tenho. Fechou o caderno, os olhos fixos na escadaria. O andar de cima estava silencioso. Tudo estava tão quieto que ele podia ouvir o bater do seu próprio coração. Caminhou até à janela da sala de estar, olhando para o quintal. A relva estava alta, a piscina coberta por uma espessa camada de folhas. A casa, outrora o símbolo do seu sucesso, agora parecia uma concha vazia, bonita, fria e silenciosa. Nesse momento, o som de um motor de carro ecoou do portão. Os faróis varreram o quintal. Rui ficou gelado, o caderno ainda na mão. O som de uma porta de carro a abrir, depois um riso baixo e curto flutuou através do vidro. Um cheiro forte a perfume entrou com a corrente de ar. Caminhou para o meio da sala, olhando para a porta principal. O clique regular de saltos altos no chão, cada passo um baque no seu coração. A porta abriu-se. Carla entrou, o cabelo penteado, a usar um casaco caro, o rosto levemente maquilhado. Ao seu lado estava Miguel Pires, o homem da foto. Ele era alto, o rosto relaxado, os olhos a percorrerem a casa como se fosse um território familiar. Carla disse algo suavemente, o seu riso a misturar-se com o som suave das chaves a caírem na mesa. Rui não falou. Permaneceu de pé no meio da sala, a agarrar o caderno de Mariana. Carla viu primeiro. O sorriso no seu rosto vacilou, um breve lampejo de surpresa nos seus olhos, que rapidamente voltou ao normal. Retirou lentamente as luvas, colocou-as na mala e deu um passo em frente, a voz calma. Estás de volta. Não sabia que chegavas hoje. Rui permaneceu imóvel, o olhar fixo nela, inabalável. A sala mergulhou num silêncio pesado. O relógio de parede fracamente. O vento do lado de fora da janela fazia a cortina fina esvoaçar. Miguel olhou em volta, limpou a garganta suavemente, talvez com a intenção de dizer algo, mas calou-se quando viu os olhos de Rui. Na mão de Rui, o caderno de Mariana permanecia aberto, a página a tremer ligeiramente com a sua respiração. A luz do corredor entrava, iluminando os três. Três posturas distintas num espaço que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Um homem que acabara de regressar, uma mulher a esconder algo e um estranho a tentar perceber onde tinha entrado por engano. A sala de estar ainda estava banhada pela luz amarela quente do candeeiro de teto, mas o ar parecia desprovido de calor. Carla parou por um instante, depois ofereceu um leve sorriso. Este é o Miguel Pires, disse ela, a voz leve, um novo parceiro de investimento para a empresa. Ele só passou para acertar alguns detalhes do projeto. Miguel estendeu a mão, o seu sorriso amigável, mas os seus olhos a avaliarem. É bom ver-te de novo, Rui. Já passou algum tempo, não foi? Rui não apertou a mão,
optando por olhar diretamente para ele. Acho que podemos falar mais tarde, respondeu ele secamente. Neste momento, preciso de falar com a minha esposa em privado. O canto da boca de Miguel contraiu-se, depois ele deu um leve aceno, pegando no seu casaco. Carla acompanhou até à porta, a sua voz baixa, a tentar manter a compostura. Ligo-te mais tarde. Não te preocupes. Quando a porta se fechou, o som dos seus saltos ficou lentamente no chão de madeira. Ela virou-se, a sua expressão completamente mudada. O que estás a tentar fazer? Fazer uma cena. Rui colocou o caderno de Mariana na mesa, abriu algumas páginas e apontou para a escrita. Isto é tudo da cabeça dela. Ela olhou para aquilo, as sobrancelhas franzidas, depois encolheu os ombros. A criança rabisca disparates. Ela tem estado facilmente obcecada ultimamente. Estava a pensar em levá-la a um terapeuta. Rui levantou o olhar. Eu li tudo. Li que ela não tinha permissão para me ligar, que não tinham nada para comer. Como explicas isso? Carla cruzou os braços. Estiveste fora durante 6 meses, a deixar tudo para mim. Agora ouves alguns rabiscos de uma criança e duvidas de mim. Ela tem uma imaginação hiperativa, tu sabes disso. E o fundo fiduciário? A voz de Rui era baixa, cada palavra distinta. Investiu para o futuro da Mariana. Tu só acreditas em números, não entendes o meu plano a longo prazo. Quero ver o relatório, afirmou ele. Ela curvou o lábio, frieza no seu tom. Acabaste de chegar, estás cansado. Não transformes esta casa num tribunal. Mostro-te amanhã. Agora preciso de descansar. Ela virou-se para sair, os seus saltos a baterem suavemente no chão. Rui ficou a observá-la, sentindo-se esmagado por uma mistura de raiva e desilusão. Recolheu o caderno e levou-o para o quarto de Mariana. O quarto estava invulgarmente arrumado, como se tivesse sido limpo à pressa. Na secretária, um bloco de desenho estava meio rasgado e pedaços de papel amarrotado estavam no caixote do lixo. Ele apanhou-os, tentando juntá-los, encontrando um desenho a meio termo, 3 pessoas na cozinha, uma sombra alta de costas e uma criança pequena a segurar o irmão à distância. Ele encarou o desenho por um longo tempo, a luz do candeeiro da secretária a refletir-se de uma forma que lhe deu um nó na garganta. No andar de baixo, os passos de Carla iam e vinham. Depois, ouviu-a a falar suavemente ao telefone. Ele sabe agora. Não o deixe descobrir sobre o dinheiro. A sua voz era intermitente, baixa, como se tentasse reprimi-la. Rui sentou-se na cama da sua filha, a ouvir o vento do lado de fora da janela. Sabia que precisava de manter a calma, mas o seu coração fervia com uma mistura de fúria e frustração. Na manhã seguinte, decidiu levar Mariana à escola. Ela sentou-se no banco de trás, a agarrar a sua mochila, a olhar pela janela durante todo o caminho. Nenhuma palavra foi trocada. Quando o carro parou no portão, a sua professora, Sara Oliveira, saiu, parecendo ligeiramente surpreendida por vê-lo. Olá, senhor Campos. Fico contente por ter vindo. A sua voz era calma, mas sincera. Rui acenou ligeiramente. Ouvi dizer que a Mariana tem faltado bastante. Sara olhou para Mariana, depois de volta para ele. Ela é uma boa aluna, mas tem estado muito ansiosa ultimamente. Muitas vezes assume a culpa, a pensar que irritou a mãe. Tentei falar com ela, mas parece que tem medo de falar. Tirou algumas pinturas à aguarela do bolso. Guardei estas para si. A Mariana desenha muito, mas são todos semelhantes. Uma casa escura com apenas uma luz na cozinha. Rui pegou nelas, examinando cada uma. Cores escuras pressionadas umas contra as outras, com apenas uma pequena área brilhante no centro, onde as 2 crianças se sentavam juntas. Ele não falou, apenas dobrou-as silenciosamente e colocou-as no bolso do casaco. Obrigado, disse ele, a voz profunda. Sara tocou levemente no braço de Mariana. Relaxa agora. Os teus professores aqui preocupam-se todos contigo. Mariana acenou, oferecendo um pequeno sorriso, mas foi fugaz. Quando voltaram para o carro, Rui olhou pelo espelho retrovisor, vendo a professora ainda lá, de pé, os seus olhos preocupados. No caminho de volta, o telemóvel de Rui tocou. Era da empresa de segurança residencial. Senhor, o seu sistema de segurança doméstica foi desativado há mais de um mês, a pedido da senhora Carla para manutenção de rotina. Só o verificamos novamente quando reativou a sua conta principal. Rui desligou, em silêncio. O seu dedo batia levemente no volante. Na sua mente, todas as peças começavam a encaixar-se,
o suficiente para formar uma imagem que o gelou até aos ossos. Naquela noite, quando Carla saiu de casa para um destino desconhecido, ele abriu o computador, acedendo à sua conta de armazenamento na nuvem, a única a que ele tinha acesso exclusivo. Dezenas de ficheiros de vídeo apareceram, gravando cenas dentro e fora da casa. A maioria eram apenas imagens vazias, luzes apagadas, mas em alguns clipes, ele viu Carla entrar e a sair com Miguel, por vezes a carregar grandes sacos de papel, a rir e a conversar. Rui assistiu por um longo tempo. Nenhuma das imagens era demasiado explícita, mas foi o suficiente para ele entender tudo. Descarregou todos os dados, guardando-os num disco rígido, rotulando cada dia e hora. Quando terminou, o ecrã exibia a mensagem: download concluído. Desligou o computador, recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Uma batida suave soou na porta. Pai. Mariana estava no limiar, a agarrar um pequeno cobertor. Não conseguia dormir. Só quero sentar-me perto de ti um pouco. Rui abriu os braços. Vem cá. A menina subiu para o sofá, enroscando-se no cobertor. Ele puxou o cobertor sobre ela, acendendo uma luz fraca. O brilho suave caiu sobre o seu rosto pequeno e magro. Os seus lábios tremiam ligeiramente, mesmo a dormir. Rui ficou a observar, um sentimento de culpa a invadi-lo, espesso e lento. Tinha confiado demasiado numa falsa sensação de segurança, e agora tudo estava a desmoronar-se à volta dos seus dois filhos. O relógio va firmemente no andar de baixo. Um alerta de mensagem de texto soou do telemóvel de Carla, uma vibração curta e clara na sala de estar. O ecrã do telemóvel dela iluminou-se, exibindo um texto: se ele descobrir, eu trato do resto. Deixa-me tratar disso. Carla entrou, pegou no telemóvel e leu-o. Nenhuma expressão. Apagou a mensagem e desligou o ecrã. A luz da cozinha iluminava o seu rosto, fino e frio. Na bancada, um grande envelope aberto jazia. Dentro, havia talões de levantamento bancário e, ao lado deles, as chaves do carro de Miguel estavam bem arrumadas. Ela tocou no envelope, os seus olhos vazios por um momento fugaz, depois fechou-o suavemente. O espaço à sua volta estava mortalmente silencioso, apenas a luz amarela fraca a brilhar em metade do seu rosto, onde o sorriso há muito se desvanecera. O céu da manhã sobre o Alentejo era de um cinzento pesado. Rui conduziu até ao escritório de João, no centro da cidade. No assento ao seu lado estava um pequeno disco rígido preto, juntamente com uma pilha organizada de documentos financeiros reorganizados. Não ligou o rádio, nem olhou para fora. Manteve as mãos firmes no volante. Cada ação na sua mente era agora um plano, claro e implacável. João cumprimentou à porta. O escritório estava bem iluminado e o cheiro rico a café permeava o ar. Rui colocou o disco rígido e os ficheiros na mesa, empurrando-os na direção do seu amigo. Está tudo aqui, disse ele suavemente. Vídeo do sistema de segurança, transações e cópias dos documentos do fundo fiduciário. João acenou, pôs os óculos e abriu o computador portátil. Imagens passaram rapidamente pelo ecrã, Carla a sair de casa tarde da noite com o homem que ambos conheciam, seguidas por imagens de transferências de dinheiro e procurações assinadas em nome dela. A cada detalhe, o rosto de João tornava-se mais sombrio. Após alguns momentos de silêncio, levantou o olhar. Rui, isto é mais do que suficiente. Podes pedir o congelamento temporário de bens. Vou começar a papelada imediatamente. Rui recostou-se na cadeira, as mãos entrelaçadas. Não quero um escândalo. Só preciso que as crianças estejam seguras. Vamos seguir o procedimento legal adequado, respondeu João firmemente. Vou contactar o tribunal hoje. Enquanto falavam, o telemóvel de João vibrou. Ele leu o texto, a sua expressão a mudar instantaneamente. Últimas notícias do banco, disse ele rapidamente. Uma quantia significativa de dinheiro acabou de ser retirada da conta do fundo de reserva, usando uma procuração com a assinatura da Carla. Se ela conseguir levantar o dinheiro, será difícil para nós recuperá-lo. Rui levantou-se, mal falando uma palavra, apenas acenando. Tenho de ir. João seguiu-o. O que planeias fazer? Ir para casa, respondeu Rui, a sua voz baixa. Preciso de me certificar de que ela ainda não saiu. Saiu do escritório, a conduzir rapidamente pelas ruas movimentadas. Num semáforo vermelho, ligou imediatamente para Sara, a professora de Mariana. Menina Oliveira, é o Rui Campos. Pode manter a Mariana e o Diogo na escola até eu chegar. Isto é urgente. Sara respondeu simplesmente, claro. Ficarei com as crianças. Ele conseguiu um rápido, obrigado, antes de desligar e acelerar.
A estrada que levava à vila era longa e sinuosa, as árvores a projetarem sombras mosqueadas através do vidro do carro. Na sua mente, todos os outros sons pareciam recuar. Havia apenas um pensamento: tinha de tirar os seus filhos daquela casa antes que fosse tarde demais. Quando o carro virou para o portão de casa, Rui notou imediatamente algo invulgar. A porta da garagem estava aberta, a luz da sala de estar acesa, mas não havia sons de pessoas. Empurrou a porta da frente, o vento do quintal a segui-lo. Na sala de estar, uma mala estava aberta no sofá. Roupas atiradas apressadamente para dentro, juntamente com passaportes, alguns cartões de crédito e uma pilha de dinheiro colocada na mesa. Na bancada da cozinha, um recibo bem impresso jazia, um bilhete de avião só de ida para o Funchal. O nome na reserva: Carla Silva. Ao lado, estava o passaporte de Miguel Pires. Rui encarou o papel, sentindo como se toda a força vital lhe tivesse sido drenada. Todas as hipóteses estavam corretas. Eles planeavam fugir juntos. Subiu rapidamente as escadas para o quarto principal. O guarda-roupa estava escancarado, as gavetas em desordem. Por entre os papéis, havia um ficheiro grosso intitulado Portfólio de Investimento, Gestão Pires e Associados. Abriu-o. Continha contratos forjados, assinaturas copiadas e documentos de transferência para a mesma empresa. Cada pedaço de papel era um corte frio e afiado. O som de um carro a parar do lado de fora do portão fê-lo parar. Rui dobrou os documentos e desceu rapidamente. A porta da frente abriu-se de rompante. Carla entrou, a usar um casaco escuro, a mala pendurada no ombro. A luz da tarde iluminou o seu rosto, que empalideceu quando o viu a segurar o ficheiro. Olharam um para o outro em silêncio. Sem sorriso, sem explicação, apenas uma quietude tensa, longa e fria. Carla foi a primeira a falar. Tu não entendes nada, disse ela lentamente. Achas que és tão nobre? Tudo o que tens é graças a mim, a ajudar-te a construir a tua imagem, as tuas ligações, os teus negócios. Deves-me mais do que pensas. Rui não respondeu, simplesmente levantando a pilha de papéis. O trabalho árduo de quem é este? Ela aproximou-se, um sorriso fraco a brincar nos seus lábios. Eu posso explicar. Há coisas que não sabes. Não é preciso, disse ele. A Mariana está com a professora dela. Não precisas de te preocupar mais com eles. Carla gelou. O que fizeste com as crianças? Protegias. Não tens o direito. A sua voz elevou-se, a tremer ligeiramente. Foste embora por 6 meses e agora voltas e culpas-me por tudo. Rui virou-se, pegando no seu telemóvel. João, ativa a ordem de emergência. Do outro lado, a voz de João era firme. Estou a contactar as autoridades e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Eles estarão aí dentro de 1 hora. Carla ouviu, os seus olhos a mudarem completamente. Um vislumbre de desamparo misturado com fúria. Recuou, agarrando a alça da sua mala. Estás a arruinar tudo, disse ela, a voz embargada. Tu não entendes como é para mim viver nesta casa. Rui permaneceu em silêncio, sem olhar para ela. Pousou o telemóvel na mesa, falando apenas suavemente, acabou. Ela ficou imóvel por alguns segundos, depois virou-se, correndo em direção à porta. A sua mala escorregou do seu ombro, caindo no chão. Curvou-se para apanhar, a mão a tremer, e a chave do carro caiu e rolou para longe. O som de um motor de carro a arrancar soou apenas minutos depois. Rui ficou no meio da sala de estar, a luz a refletir-se no seu rosto, cansado, inexpressivo, como se toda a emoção tivesse sido completamente drenada. Pela janela, viu o carro preto dela a sair a alta velocidade do portão, as luzes traseiras a varrerem uma longa faixa vermelha pela parede. Ele não a perseguiu, não disse uma palavra. Apenas o som do motor se desvaneceu, depois desapareceu por completo. Rui ficou imóvel, ainda a agarrar o ficheiro que não tivera oportunidade de pousar. O papel na sua mão estava amarrotado de umidade, mas ele não notou. A luz fraca refletia-se no seu perfil, onde raiva, dor e desespero se fundiam num cinzento sem nome. Respirou fundo e ligou imediatamente para João. A voz do seu amigo do outro lado era rápida, mas clara. As autoridades estão a caminho. Enviei todos os documentos juntamente com a ordem de congelamento de bens. Eles começarão a trabalhar esta noite. Obrigado, respondeu Rui brevemente. Quero que tudo fique concluído hoje. Em menos de 10 minutos, a frente da sua casa estava iluminada. 2 veículos da patrulha pararam, as suas luzes a piscarem, refletindo-se na fina camada de névoa.
Outro veículo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, estacionou ao lado. O agente aproximou-se, apresentou o seu distintivo e falou firmemente: temos a ordem e provas suficientes. Solicitamos permissão para inspecionar as instalações e apreender a documentação relevante. Rui assinou em silêncio, conduzindo-os para dentro da casa. Enquanto eles trabalhavam, sentou-se à mesa e ligou para Sara. A sua voz era suave, mas a tremer ligeiramente de emoção. Estou em casa com as crianças. A Mariana não dormiu, continua a segurar a minha mão com força. O Diogo está cansado, mas a temperatura dele baixou. Mantenha-os aí até eu chegar, instruiu Rui. Obrigado, Sara. Não precisa de agradecer, respondeu ela suavemente. Só quero que eles fiquem seguros. Do lado de fora, o som do rádio da polícia crepitava. Um agente aproximou-se, entregando a Rui um documento de confirmação. A Carla Silva estava no aeroporto de Lisboa a fazer o check-in para um voo para o Funchal. Precisamos da sua autorização para autorizar a sua apreensão e investigação. Rui pegou na caneta e assinou sem levantar o olhar. Avancem. Ao mesmo tempo, João enviou uma mensagem de texto. Miguel Pires está sob custódia no seu escritório. Acusações preliminares, lavagem de dinheiro e fraude de investimento. O departamento financeiro está envolvido. A mensagem era curta, mas fez com que a sala parecesse ainda mais pesada. A chuva intensificou-se. O som das gotas a baterem nos beirais misturava-se com o estático do rádio e os passos das pessoas a entrarem e a saírem. Rui sentou-se imóvel, a observar a cortina a esvoaçar ao vento, o seu coração vazio. Naquela noite, depois de as autoridades saírem, ele não regressou ao espaçoso quarto principal. Conduziu diretamente para a casa de Sara, onde os seus filhos estavam. O pequeno apartamento situava-se num bairro tranquilo, uma luz quente a emanar da janela. Sara abriu a porta, o rosto aliviado por vê-lo. Eles estão a dormir, sussurrou ela. Rui entrou. Na poltrona, Mariana estava debruçada contra ele, os olhos fechados, mas as mãos ainda a agarrarem o seu braço com força, como se tivesse medo de o perder. Diogo estava deitado no colo de Sara, a respirar firmemente. Rui sentou-se, em silêncio. Estendeu a mão para acariciar o cabelo da sua filha, sentindo o seu corpo cabeludo seco e frágil. Imagens passaram pela sua mente, os aniversários que perdeu, as noites em que interrompeu as videochamadas, as promessas não cumpridas de estarei em casa em breve. Sara colocou uma chávena de chá à sua frente. Precisa de descansar, disse ela suavemente. As crianças estarão seguras esta noite. A polícia designou alguém para vigiar o portão. Rui olhou para ela, os seus lábios a moverem-se, mas incapaz de formar palavras. Simplesmente acenou. Perto da meia-noite, Mariana acordou. Vendo o seu pai ainda ali sentado, sussurrou: não te vás embora outra vez, pai. Ele inclinou-se, abraçando-a com força, e sussurrou: não vou a lado nenhum outra vez. Na manhã seguinte, a primeira luz filtrou-se pela janela do pequeno apartamento. Rui acordou, as costas doridas por ter dormido na cadeira toda a noite. João ligou, a sua voz clara. Confirmação oficial. A Carla foi detida no aeroporto e está sob investigação. Os bens foram congelados. O Miguel também está detido pelo FBI. Rui ficou em silêncio por um momento, depois disse: bom. Prepara os papéis do divórcio. Quero finalizar isto imediatamente. Tens a certeza de que queres fazer isto agora? Perguntou João. Já assinei as minutas, disse Rui, tirando o papel do bolso e colocando-o na mesa. Só peço uma coisa: a custódia total das crianças. Naquela tarde, concluíram o primeiro procedimento. Rui apresentou os papéis, assinou o seu nome. Tudo rápido e limpo, sem uma única palavra de acusação. Quando regressou, arrumou alguns itens essenciais. Já não havia razão para ficar naquela casa. Alugou um apartamento na Ericeira, com apenas 3 quartos, 2 camas e uma cozinha. Na primeira noite no novo lugar, o mar estava calmo, o vento suave. Mariana acordou cedo, de pé junto à janela, a olhar para a água. A luz azul cintilante refletia-se no seu rosto. Diogo estava deitado no tapete, a praticar as suas primeiras palavras novamente: pai. Mariana. As sílabas eram curtas e frágeis, mas pareciam estar a remendar o coração de Rui. A nova casa era pequena, mas silenciosa. Sem discussões, sem cheiro a vinho, sem luzes de telemóvel tarde da noite. Apenas o som do riso das crianças e as ondas distantes. Naquela noite, Sara visitou. Trouxe alguns brinquedos antigos e alguns livros infantis.
As crianças precisam de tempo para sarar, disse ela, a observar Mariana a desenhar à mesa. Especialmente a Mariana. Ela ainda carrega o medo, mesmo estando segura. Rui acenou. Eu sei. Eu também preciso de reaprender a ser pai. Sara sorriu suavemente. Só precisa de estar lá para eles. Quando ela saiu, Rui voltou para dentro. A luz amarela fraca iluminava a pequena secretária. Nela, estava um desenho que Mariana acabara de completar, 3 pessoas sentadas à volta de uma mesa de jantar numa sala bem iluminada, com o exterior pintado de um preto profundo. No entanto, a luz na imagem irradiava claramente. Rui ficou imóvel, a sua mão a tocar gentilmente no canto do papel, sentindo o seu batimento cardíaco abrandar. Não havia imagem do aeroporto, nem rosto de Carla. Apenas as 2 crianças e o silêncio pacífico que ele tinha perdido. A luz da sala de estar refletia-se no seu rosto, a brilhar suavemente na noite. Nos primeiros dias de março, a ericeira começou a aquecer. A chuva abrandou, o ar estava apenas úmido e frio o suficiente para assinalar o recuo do inverno. Rui começou a levar Mariana e Diogo ao Hospital Pediátrico de Évora todas as manhãs. O hospital situava-se numa colina com vista para o Lago Union, as suas paredes de vidro brilhantes e limpas, a refletirem o céu pálido. O Dr. Pedro, um homem de meia-idade com cabelo grisalho e olhos bondosos, foi quem tratou dos casos das crianças. Na primeira consulta, ouviu brevemente o relato de Rui sobre tudo. Sem julgamento, sem interrupções, apenas perguntando: as crianças têm medo de estranhos? Rui acenou. Mariana sentou-se ao seu lado, a abraçar o irmão, os olhos cautelosos. Após o exame, o Dr. Pedro falou com uma voz uniforme: a Mariana mostra sinais de transtorno de stress pós-traumático. Ela viveu num ambiente de alto stress por demasiado tempo. O Diogo está ligeiramente desnutrido e precisa de tempo para recuperar. Ambos precisam principalmente de uma sensação de segurança, não de medicação. Rui ouviu, acenando ligeiramente. Sabia que era verdade. Nos dias no pequeno apartamento, Mariana por vezes acordava sobressaltada à meia da noite, e Diogo chorava quando ouvia o vento forte. De cada vez, ele apenas se sentava ao lado deles, à espera que se acalmassem, a contar histórias até adormecerem novamente. Passava quase todo o seu tempo no hospital. De manhã, lia relatórios de saúde. À tarde, praticava com as crianças na sala de terapia. Diogo trabalhava as capacidades motoras com jogos de bola, e Mariana aprendeu a desenhar para relaxar. À noite, cozinhava sopa, punha à mesa e lia para os seus 2 filhos. O pequeno apartamento começou gradualmente a parecer um verdadeiro lar. Após algumas semanas, Mariana começou a sorrir novamente. A primeira vez foi quando Diogo pronunciou mal borboleta como borboleta. Ela desatou a rir, depois pegou num pedaço de papel e desenhou uma borboleta com asas amarelo pálido. Rui olhou para aquele sorriso, sentindo um nó na garganta. O riso de uma criança, um som simples que estivera ausente da sua casa por demasiado tempo. Numa tarde, Sara visitou o hospital. Trouxe um conjunto de aguarelas e papel grosso. Deixa Mariana ilustrar o que ela quiser, sugeriu ela, colocando os pincéis na mesa. Quando as crianças começam a desenhar com luz, significa que estão a encontrar o caminho para sair da escuridão. Mariana desenhou durante toda a visita. Quando levantou o papel, Rui viu uma grande janela com a luz do sol a entrar no chão, um amarelo pálido, já não as manchas cinzentas e pretas que tinham dominado as suas ilustrações anteriores. Está lindo, disse Sara, sorrindo para a menina. Rui ficou atrás, em silêncio. Não precisava de dizer uma palavra. Aquela imagem era suficiente para o convencer de que a paz podia ser reaprendida, mesmo que tarde. Naquela noite, João veio visitar. Trouxe documentos grossos, mas a sua expressão era mais leve do que o habitual. Os acionistas da Future Bridge querem que voltes. Dizem que só tu podes salvar a empresa. Rui sorriu. A empresa está bem, mas eu já não pertenço a ela. João ficou surpreendido. Estás a planear retirar-te completamente? Já assinei os papéis, respondeu ele, entregando-lhe o documento de confirmação. A maioria das ações será transferida para uma nova fundação, a Fundação Luz de Mariana. João leu o nome, os seus olhos a suavizarem-se. Uma instituição de caridade. Sim. Para ajudar crianças traumatizadas a encontrar abrigo, terapia e a aprender a confiar novamente. João ficou em silêncio por alguns segundos, depois acenou. Esse pode ser o melhor projeto que já lançaste. No dia seguinte, as notícias estavam cheias de manchetes de tecnologia. Milionário Rui Campos sai da Future Bridge, dedica fortuna à instituição de caridade infantil.
A imprensa chamou-lhe o ato de expiação do pai, mas Rui não se importou. Não leu nenhum dos artigos completamente, apenas olhou para as manchetes e fechou o computador portátil. O que lhe importava agora era o ritual matinal dos seus filhos, o pequeno almoço de leite e torradas, os pequenos sapatos bem arrumados junto à porta e o facto de Mariana estar a começar a deixar de se encolher sempre que ouvia uma porta fechar. Numa noite, depois de as crianças adormecerem, Rui recebeu um envelope do hospital. Dentro, havia uma nota manuscrita do Dr. Pedro: quando o pai aprenda a ouvir, as crianças deixarão de ter medo. Leu-a várias vezes, dobrou-a e colocou-a na sua carteira. Alguns dias depois, Mariana presenteou com uma nova ilustração. No desenho, estavam 3 pessoas, ele, Mariana e Diogo, de pé num pedaço de relva com o sol a nascer ao longe, a projetar uma grande luz redonda. Mariana sussurrou: pai, quero pendurar isto na sala de estar. Rui acenou. Emoldurou a ilustração e pendurou-a diretamente na parede oposta à mesa de jantar. Todas as manhãs, via-a primeiro ao servir o seu café. O tempo passou e o pequeno apartamento tornou-se acolhedor. Todas as manhãs tinham um cheiro a biscoitos e risos. Os vizinhos começaram a cumprimentá-los, as crianças da porta ao lado vinham brincar. Mariana fez amizade com a menina do outro lado da rua, Leonor, e muitas vezes sentavam-se a desenhar junto à janela. Diogo corria, a rir-se com vontade. Rui começou a sentir que esta casa tinha uma alma, não apenas um refúgio temporário. Num domingo de manhã, a luz do sol entrava pela janela, refletindo-se na imagem ilustrada na parede. Rui encostou-se à porta, a observar os seus 2 filhos a tomarem o pequeno almoço. Mariana cortou um pedaço de pão e partilhou com o irmão. Diogo encheu a boca e desatou a rir. Aquele riso ecoou por toda a sala, tocando os cantos mais profundos do seu coração. Naquele momento, sentiu que tinha verdadeiramente regressado, não à casa, mas ao papel de pai que outrora perdera. A luz do sol entrava, a brilhar no cabelo das crianças. Rui ficou imóvel, uma sensação de tranquilidade a invadi-lo. Mas, no fundo, os seus olhos ainda olhavam pela janela, onde a luz se desvanecia ao longe, como se algo ainda não se tivesse fechado completamente. 6 meses depois, o outono regressou a Évora. Folhas amarelas cobriam o caminho que levava ao Tribunal de Évora. Naquela manhã, dezenas de repórteres esperavam nos degraus de pedra, câmaras, lentes e microfones todos apontados para o mesmo lugar, o julgamento do escândalo corporativo que os média apelidaram de o caso Future Bridge. Dentro, a sala de audiências estava lotada. Luzes brancas brilhavam nos bancos de madeira polida. Carla sentou-se na fila dos réus, a usar um fato cinzento, o cabelo bem amarrado, mas as mãos ainda a tremerem ligeiramente. Ao seu lado estava Miguel Pires, o rosto pálido, os olhos fixos nos ficheiros, com medo de olhar em volta. Rui estava presente com João e Sara. Sentou-se na fila de trás, as mãos pousadas nos joelhos. Ao seu lado, Mariana sentou-se a segurar o irmão, a olhar em frente, sem medo. Nas filas da frente, advogados, jornalistas e representantes do Fundo de Caridade acotovelavam-se para tomar notas. Quando o juiz declarou a sessão aberta, o procurador levantou-se, a sua voz clara, cada palavra a ecoar por toda a sala. A ré, Carla Silva, é acusada de desvio de um fundo fiduciário, fraude financeira, cumplicidade em lavagem de dinheiro com Miguel Pires e de causar abuso emocional e físico grave a menores. Todas as provas estão confirmadas, registros financeiros, imagens de vigilância, testemunhos e relatórios médicos. Toda a sala de audiências estava em silêncio. O único som era o arranhar das canetas a tomar notas. A acusação continuou a apresentar a cadeia de eventos, Carla a forjar documentos, a usar o nome de Mariana para abrir contas de lavagem de dinheiro e a criar deliberadamente registros médicos falsos para ocultar a condição das crianças. Miguel foi acusado como cúmplice ativo, a gerir a empresa Gestão Pires e associados como fachada para a retirada de capital. Rui ouviu em silêncio, sem mostrar reação. Apenas quando a imagem de Mariana apareceu no relatório, os seus olhos encovados, o seu corpo magro, ele inclinou ligeiramente a cabeça, as mãos a cerrarem-se com força. Sara sentou-se ao seu lado, colocando gentilmente a mão no seu braço, sem dizer nada. Quando chegou a vez da advogada de Carla, ela levantou-se, a tentar manter a voz firme. Admito ter cometido erros, mas nunca tive a intenção de magoar ninguém. Estava sob pressão, isolada naquela casa. O Sr. Campos era frio, emocionalmente ausente, forçando-me a gerir tudo sozinha. Foi tudo um mal-entendido, não intencional. A sua voz começou a tremer, os seus olhos a brilharem como se procurassem simpatia. Miguel sentou-se ao seu lado, ainda a olhar para baixo, em silêncio. O procurador respondeu concisamente: a pressão não é uma razão para atos criminosos. A ré escolheu viver uma mentira, e as crianças pagaram o preço.
Uma atmosfera pesada pairava sobre a sala. O juiz olhou para Rui. Senhor Campos, deseja dizer alguma coisa antes de o tribunal deliberar? Rui levantou-se, sem trazer papéis, e caminhou lentamente para a frente. A sua voz era calma, profunda e clara. Não estou aqui por vingança. Estou aqui por justiça, para os meus 2 filhos. Ninguém lhes pode devolver o tempo que perderam, mas, no mínimo, eles merecem crescer na verdade. Peço ao tribunal um verdito justo, não por mim, mas pelas crianças que foram silenciadas por tanto tempo. Voltou-se e olhou para Mariana. A menina sentou-se imóvel, os seus olhos claros. Diogo estava debruçado no ombro da irmã, a dormir profundamente no meio do barulho do mundo dos adultos. Carla baixou a cabeça, uma única lágrima a cair na mesa, rápida, mas visível. A sessão do tribunal terminou após 3 horas de deliberação. Quando o juiz regressou, todos se levantaram. A sua voz ressoou firmemente: o tribunal condena a ré, Carla Silva, a 8 anos de prisão e ordena a restituição total dos fundos roubados. O réu, Miguel Pires, é condenado a 10 anos por fraude e lavagem de dinheiro. Os bens ilegais são confiscados, com uma parte transferida para a Fundação Luz de Mariana para apoiar crianças que sofrem de trauma psicológico. A sala de audiências ficou completamente silenciosa. Sem aplausos, sem comentários. Carla afundou-se ligeiramente na sua cadeira, depois levantou o olhar, os seus olhos vazios. Quando os agentes a levaram, ela olhou para trás, para Rui. Ele não respondeu, apenas a olhou com olhos desprovidos de raiva, contendo apenas cansaço e libertação. Lá fora, os média enxamearam. Os flashes das câmaras explodiram. Um repórter aproximou-se e perguntou: Senhor Campos, sente-se vitorioso? Rui parou, o seu olhar distante. Ninguém ganha nisto, disse ele lentamente. Apenas as crianças precisam de crescer em amor. Afastou-se, deixando para trás o barulho das câmaras e as perguntas intermináveis. Naquela tarde, levou os seus 2 filhos a um pequeno parque perto do tribunal. O céu estava limpo e um vento suave soprava através dos plátanos vermelhos. Os 3 sentaram-se num banco de madeira. Diogo sentou-se no seu colo, a segurar um chupa-chupa, e Mariana observou um bando de pardais a levantar voo do lago, os seus olhos pacíficos, como se todas as tempestades tivessem passado. Sara chegou mais tarde, a trazer uma pequena cesta de bolos. Sentou-se ao seu lado e falou suavemente: candidatei-me oficialmente para ser consultora da Fundação Luz de Mariana. Quero ajudar outras crianças como a Mariana. Rui virou-se para ela, a sorrir fracamente. Precisamos de pessoas que saibam ouvir. A luz da tarde desvaneceu-se. Mariana encostou a cabeça ao ombro do pai. Diogo estava a dormir profundamente. O sussurrar das folhas misturava-se com a respiração constante das 2 crianças. Quando o carro saiu do parque, a conduzir sobre a ponte em direção ao oceano, a última luz do dia brilhou nas janelas, refletindo a imagem dos 3 sentados em silêncio. Rui olhou pelo espelho retrovisor. O mar cintilante atrás e, à frente, a longa estrada reta a desenrolar-se. Passou um ano desde o julgamento. Tudo parecia um sonho antigo que se tinha fechado, deixando um rastro ténue e brilhante na memória dos envolvidos. A família Campos deixou Évora, mudando-se para uma vila pescatória no Alentejo litoral, um lugar com ruas ladeadas de plátanos, o som constante das ondas contra as falésias e uma névoa matinal que muitas vezes cobria a varanda. A nova casa não era grande. Era uma casa de madeira branca de 2 andares com um telhado verde, aninhada entre pinheiros. Atrás, havia um pequeno quintal para as crianças correrem, em frente, uma estrada que levava diretamente à praia. Rui escolheu o local não pela paisagem, mas pela tranquilidade, algo que ele tinha perdido quando permitiu que a sua vida fosse consumida pelo prestígio. O seu trabalho era mais simples agora. Dava aulas online para pequenos projetos de tecnologia, prestando consultoria a algumas startups. O resto do seu tempo, dedicava-o aos seus 2 filhos. De manhã, levava Mariana à escola primária da vila e ia buscar Diogo ao pré-escolar ao meio-dia. Os 3 almoçavam juntos, depois passeavam pelo pequeno mercado onde todos se conheciam. Os vizinhos sorriam, cumprimentando-o como um velho amigo. Mariana voltou gradualmente a ser a menina animada que outrora fora. O cabelo amarrado alto, os olhos brilhantes. Adorava ilustrar e passava todos os fins de semana a desenhar as cores do oceano na praia. Diogo gostava de brincar na areia, a apanhar conchas e a mostrá-las à irmã. A saúde do rapaz tinha melhorado, a sua pele estava rosada, o seu riso claro e sonoro. A vida fluía lentamente, pacificamente, como se os meses de convulsão nunca tivessem acontecido. À tarde, iam para a praia. À noite, liam histórias sob o brilho quente do candeeiro.
Por vezes, Sara visitava, trazendo relatórios da Fundação Luz de Mariana, falando sobre outras crianças a serem ajudadas. Rui ouvia, a sorrir. Ele ainda era o fundador, mas deixava Sara geri-la. Ela entende o coração de uma criança melhor do que eu, disse ele uma vez. O inverno chegou. A brisa do mar cortante e fria. A noite caía rapidamente e a casa estava imersa no som do vento a varrer o telhado. Naquele dia, Rui trabalhou até tarde, depois adormeceu no sofá. Quando acordou, o relógio marcava exatamente 3 da manhã. A atmosfera na casa estava silenciosa, apenas o som distante das ondas a ecoar. Estava prestes a voltar para a cama quando notou uma pequena luz a brilhar da cozinha para a escadaria. Rui parou por um segundo, depois desceu. Cada passo silencioso. O som do vento lá fora fê-lo recordar aquela noite, há 2 anos, quando também regressou a esta hora, 3 da manhã. A casa fria, as luzes apagadas e a sua pequena filha a tentar preparar comida para o irmão. Mas desta vez era diferente. Uma luz amarela quente derramava-se da cozinha. Na pequena sala, Mariana e Diogo estavam ocupados junto ao forno. O calor e o cheiro a massa doce e assada permeavam o ar. Mariana usava um avental demasiado grande, o cabelo amarrado de lado, as bochechas curadas. Diogo estava ao seu lado, as mãos cobertas de farinha, um sorriso largo no rosto. Rui ficou à porta da cozinha, imóvel. A visão fez o seu coração contrair-se, não com preocupação, mas com um calor tão profundo que era sufocante. Mariana levantou o olhar e viu o seu pai. Sorriu, a sua voz pequena. Não conseguia dormir. Decidi fazer doces para ti, pai. O Diogo acordou e quis ajudar. Diogo levantou a sua mão coberta de farinha, a sorrir. Eu ajudei, pai. Rui acenou gentilmente e sentou-se à mesa. Então, vou poder comer doces acabados de fazer às 3 da manhã. Mariana riu. Esta é a hora da sorte, pai. Li que às 3 da manhã é quando todas as coisas velhas se fecham. Rui olhou silenciosamente para os seus 2 filhos. A memória da primeira noite em que regressou, a mesma hora, a mesma cozinha, a mesma filha pequena, mas então o quarto estava cheio de frio e medo, justapunha-se a este momento. Agora, a luz quente, o riso, o cheiro a doces assados, tudo parecia uma absolvição, um verdadeiro regresso a casa. Quando a primeira fornada saiu do forno, Mariana colocou cuidadosamente um doce redondo num prato e entregou ao seu pai. Este é um pequeno almoço especial para o homem que nunca mais se vai embora, disse ela. Rui olhou para a sua filha, um sorriso lento a espalhar-se pelo seu rosto. Partiu um pedaço. O cheiro a manteiga e baunilha encheu o ar. Perfeitamente doce. Obrigado, minha pequena chefe, sussurrou ele. Mariana encostou-se ao seu ombro. Diogo subiu para a cadeira, pousando a cabeça no seu colo. A pequena cozinha estava cheia de respirações suaves e calor. Do lado de fora da janela, o céu cinzento estava a clarear, assinalando a chegada da aurora. Rui olhou pelo vidro. A primeira luz rompeu o horizonte, a brilhar através da fina névoa, pintando toda a sala num tom de ouro pálido. Ouviu o som rítmico e quente das ondas do oceano, como uma saudação pacífica. Diogo saltou, correu para a janela e apontou para fora. Pai, o sol. Rui aproximou-se, pegou no seu filho, enquanto Mariana ficava perto, a segurar a sua camisa. Os 3 olharam para o mar, onde o sol estava a nascer, refletindo a luz na superfície da água. As ondas rolavam suavemente para a costa, trazendo o cheiro a sal e o som do vento. Naquela luz, Rui viu o seu reflexo e o dos seus filhos no vidro, 3 rostos, 3 sorrisos, sem vestígios do passado, apenas o calor do momento presente. Na parede, a ilustração que Mariana desenhou, 3 pessoas de mãos dadas sob o sol nascente, refletia a luz, fundindo-se com o momento real lá fora. Rui sentou-se, puxando os seus filhos para perto. Agora acredito, disse ele suavemente. As 3 da manhã não são apenas a hora da escuridão. É também a hora em que a luz começa a regressar. Mariana levantou o olhar. Então, no próximo ano, se eu acordar a esta hora, tu também acordas. Prometo. Ela acenou, a sorrir. Diogo imitou-a, levantando a mão para um juramento de mindinho. A pequena promessa em que as crianças acreditam ser para sempre. Lá fora, o sol subiu mais alto. A cor amarela espalhou-se pelo telhado, através da janela, cobrindo os seus rostos. O riso ecoou na cozinha, misturando-se com o som das ondas, suave e completo. Os 3 ficaram junto à janela, a observar a luz a espalhar-se pela superfície do oceano. Sem precisarem de palavras, todos entenderam, a longa jornada da escuridão para a luz tinha terminado,
não com tristeza, mas com uma manhã quente como esta. E essa é a nossa história de adormecer de hoje. A jornada de um pai que atravessou a escuridão para encontrar a sua luz, de crianças que aprenderam a sorrir depois de suportarem dificuldades, e de um lar reconstruído com amor, não com bens materiais. E quanto a si? Depois de ouvir esta história, como se sente em relação a Rui, Mariana ou Diogo? Que momento ressoou mais consigo? Quando Rui regressou na calada da noite, quando se manteve calmo no tribunal a falar de justiça, ou o segundo momento das 3 da manhã, quando o cheiro a doce encheu a pequena cozinha? Por favor, partilhe os seus pensamentos na secção de comentários abaixo. Diga-nos que personagem o tocou mais e que ação não esquecerá. Anseio por ouvir a sua história, porque quem sabe, talvez dentro dessas palavras partilhadas, haja outra pequena centelha de luz para alguém perdido na sua própria escuridão.